Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, traz a história narrada sobre a vida de um homem conhecido como pai da fé, Abraão. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Há um tempo em meu ministério, eu vivi uma experiência que todo pastor sente muita dor quando vai experimentar momentos assim na vida. Dezembro é um mês de celebração, de vida, porque celebramos o nascimento de Jesus. Ainda que seja uma data simbólica, é um mês que nós celebramos vida, a cidade está iluminada, as cidades são enfeitadas, todo mundo espera, bom, pelo menos eu espero, a ornamentação do Natal, porque eu sempre acho uma data muito bonita. Aliás, eu gosto do Natal. Momento de celebrar em confraternizações, momento de se alegrar, porque é tempo de nascimento. E em um dos natais desses anos da vida como pastor, eu vivi uma experiência muito dolorosa. No dia 24 de dezembro, eu tive que realizar uma cerimônia fúnebre, sepultar uma pessoa. Mas não foi qualquer pessoa. Porque, de alguma forma, e pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer agora, toda vida é importante e preciosa para Deus, a vida é um bem maior, defendido inclusive na nossa Constituição, não há bem maior que a vida. Mas quando você vive uma experiência de sepultamento de uma pessoa lá, perto dos seus 100 anos, ou com mais de 100, ou já tendo vivido plenamente a sua velhice, a gente sofre, a gente sente dor, mas muitas vezes é até um alívio para a pessoa, dependendo do sofrimento que ela esteja passando. Meu avô, por exemplo, ele morreu e eu cheguei a fazer uma oração dizendo: Deus, leva o meu avô, ou cura ou leva, porque ele vivia amarrado numa cama de hospital. E eu ficava pensando no sofrimento dele, na agonia dele, porque ele já não conseguia mais falar. Ele já não conseguia, e quando eu ia visitá-lo, ele balbuciava no meu ouvido texto bíblico. Ele também foi pastor. E eu pedia: Deus, alivia o sofrimento do meu avô. Então, de alguma forma, quando você vive a experiência da morte de pessoas assim, a dor diminui um pouco. E eu estou sendo muito sincero com você. Pastor, você foi insensível com o seu avô? Não, ele estava sofrendo. Mas eu fui sepultar uma criança recém-nascida, irmãos, no dia 24 de dezembro. É uma dor que não se explica. Para mim, que não era o pai, não era a mãe. E você procura palavras e não encontra palavras. Porque você vê ali naquele momento, num caixão pequeno, branco, as pessoas passando e olhando, todo mundo, até quem estava acompanhando outro funeral, passava e olhava e baixava a cabeça. Porque é um sofrimento. E eu pensava: Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer para uma mãe que perdeu o seu filho recém-nascido, num momento em que nós celebramos a vida? Daqui a alguns instantes eu estarei na igreja celebrando vida, nascimento. O que é que eu vou falar num momento como esse? Sabe, irmãos, é uma dor, porque você vê ali se encerrar sonhos, você vê ali projetos de vida que não vão mais existir, você vê uma vida com um potencial enorme pela frente, que acabou. Ontem, aliás, anteontem, sexta-feira, meu filho mandou uma mensagem no grupo: pai não, que é do grupo da família, né? Ele mandou uma mensagem dizendo assim: olha, vocês vão ouvir que houve um acidente no caminho para... Qual foi a cidade? Joaquim Gomes. Meu filho faz estágio lá. E ele havia ido com a namorada, né, na sexta-feira, num plantão de 24 horas. Mas fiquem tranquilos, eu estou bem. Estamos bem. Eu nem imaginei o que seria. De repente, uma colega manda uma mensagem para mim. Nessa hora, não é nem bom mandar mensagem no WhatsApp, é melhor ligar. Alcides teve um acidente com morte no caminho para Joaquim Gomes. Seu filho estava lá, meu Deus do céu. Se ele não tivesse ligado para mim, eu tinha desmaiado. Então, é melhor ligar, né? Dar uma ligadinha, dizer: olha... Aliás... é melhor nem dizer nada, porque se ele não tivesse me dito, eu não tivesse sabido, meu Deus, eu nem sei o que eu faria, eu estava de plantão também. Mas eu senti, por alguns instantes,
o sofrimento, porque houveram duas vítimas, das famílias que perderam um acadêmico de medicina, um rapaz com uma vida pela frente, com sonhos, com projetos, uma outra médica recém-formada, e uma acabou, graças a Deus, também sobrevivendo. Mas, irmãos, eu imagino a dor dessa família, e eu comentava com algumas pessoas, 2 famílias hoje destruídas. Porque é uma dor que você nunca vai deixar de sentir quando você perde um filho, quando você perde uma filha. E nesse texto, a Bíblia vai relatar a experiência de Abraão, que é cobrado por Deus para sacrificar o seu próprio filho. E olhar para esse texto me faz lembrar do momento em que eu tive que pregar no sepultamento daquela criança recém-nascida. Lembrar de sexta-feira, quando meu filho alertou, nada aconteceu comigo, mas eu imaginei, meu Deus, ele passou antes daquele acidente. Aliás, perdão, antes daquele acidente que aconteceu depois. Ele já estava no hospital, mas poderia ter sido ele. Poderia. Porque se ele tivesse vindo um tempo depois, e aí não vamos conjecturar com a vida, mas a gente pensa nisso, como pai, como mãe, a gente vai pensar nisso, meu Deus, se ele tivesse sido um pouco mais tarde, e se tivesse sido ele ao lado daquele caminhão que soltou a carreta, que caiu. A gente começa a pensar nisso porque dói pensar na perda de um filho. E eu falei para o meu filho, eu disse, olha, eu espero que Deus me leve antes de você, porque é o processo natural da vida. Os filhos sepultam os pais, e quando eu vejo um pai sepultar um filho, eu imagino a dor que ele deve sentir. E nesse texto, Abraão está sendo cobrado por Deus, exigido por Deus para sacrificar o seu próprio filho. Diz a palavra, diz o texto bíblico em Gênesis 22, você vai acompanhar a leitura comigo, a partir do versículo 1, o texto vai dizer assim, que quando Deus prova a Abraão, que passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai... Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover, vai providenciar o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto, em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigo, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, e que ela possa falar aos nossos corações.
Nós oramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Neste texto, irmãos, no capítulo 22, Abraão, ele passa pelo teste mais desafiador da sua vida. Abraão foi submetido a uma prova que exigiria todas as suas forças. Deus ordenou que ele oferecesse nada mais, nada menos, como sacrifício no altar, o seu próprio filho. Filho a quem ele amava, filho a quem Abraão havia esperado por toda a sua vida, em cumprimento à promessa do Senhor, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. O texto bíblico vai dizer que Deus, conversando com Abraão, diz: Abraão, de ti, no texto que lemos, farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão, e passava pelo seu filho, Isaque. Mas agora Deus pede em sacrifício o seu próprio filho. Era uma prova que exigiria todas as suas forças, e ele se vê diante de uma situação, irmãos, sem questionar. Abraão se vê diante de uma situação que ele não procura fazer nenhum tipo de questionamento, mas ele procura obedecer. Ele procura entender, mas ele vai obedecer, e ele vive então em sua vida a experiência da fé. Abraão foi o pai da fé, e o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, ter fé é você esperar algo que você não vê. Portanto, a fé, como diz o autor da carta aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Eu espero, mas eu não vejo. Eu espero e não vejo porque eu creio. Isso é fé. Quando o profeta Abacuque, ele vive a experiência da ameaça dos babilônicos contra o seu povo. Quando Abacuque e toda a cidade está sitiada, ameaçada de invasão, Abacuque, em sua oração a Deus, entre outras palavras que ele vai dizer, ele vai falar no capítulo 2, se eu não estou enganado, no versículo 4, mas está lá no capítulo 2, ele vai dizer que o perverso está cheio de orgulho, o desejo dele não é correto, mas ele vai falar: mas o justo viverá pela fé. Diante das ameaças da Babilônia, diante da cidade sitiada, diante da falta de alimento, diante de tudo que, do ponto de vista humano, se mostrava contrário a qualquer possibilidade de vitória, de resistência, da própria vida, o profeta Abacuque vai dizer: olha, nada disso tem importância, porque o justo viverá pela fé, não viverá pelas circunstâncias, não viverá pelo que vê, mas viverá pela fé. E aí é importante você entender que a nossa vida, a minha vida e a sua vida, ela se transforma quando eu e você conseguimos entender que a fé está relacionada à certeza, a fé está relacionada à convicção daquilo que a Bíblia nos afirma e daquilo que a Bíblia nos revela sobre Deus. E é essa fonte, a revelação de Deus, do que Ele fez, do que Ele é, do que Ele foi, do que Ele será em nossas vidas, que a Bíblia revela, é que faz crescer a nossa fé. Portanto, não há religiosidade que cresça a nossa fé. Você não vai sair daqui da igreja dizendo assim: meu Deus, eu hoje saio com a fé aumentada, a minha fé está maior em Deus, porque não é gesto religioso que aumenta a nossa fé. Não é sacrifício, irmãos. Você pode subir a escadaria, você pode pagar penitência, não aumenta a sua fé. Mas é o que a Bíblia revela acerca do Deus vivo a quem nós servimos. Um Deus que, num deserto, na peregrinação do povo, manda o alimento diário, cai o maná do céu. História registrada para que a fé seja alimentada. Um Deus que, num deserto, durante a noite, envia uma coluna de fogo para iluminar a caminhada daquele povo, protegendo dos perigos da noite no deserto.
aquecendo do frio, um Deus que durante o dia, no calor do deserto, envia nuvens para livrá-los do calor, do sol causticante do deserto, e é esse Deus que tem as suas ações reveladas na Bíblia, registradas na Bíblia, e que alimentam a nossa fé, e é esse Deus que nos livra todos os dias de coisas que nós nem sabemos que vamos ser livrados. Uma vez eu voltava de Recife, e eu queria vir pela BR. A BR ainda não estava 100% duplicada. Mas eu não gostava muito do caminho do litoral, porque são muitas curvas. E tem um tempo no ano que é tanto caminhão de cana. E pelo amor de Deus, se você estiver atrás de um caminhão carregado de cana de açúcar, não tente ultrapassar. Ele vai entrar em algum lugar. Porque ele não vai de Maceió a Recife. No caminho ele entra. Paciência. Eu sempre digo ao meu filho, um parênteses, eu não sou engenheiro de trânsito, não sou especialista em trânsito, mas eu nunca bati meu carro em ninguém, em lugar nenhum, nunca matei um animal na estrada. Um se suicidou comigo, porque eu estava dirigindo e uma coruja veio na minha frente no para-brisa e foi enganchada. Eu indo para Penedo, viu? E eu olhei aqueles olhos arregalados da coruja, parei o carro morrendo de medo. Ainda bem que tinha um pastor corajoso perto de mim, do meu lado, na viagem. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, tira essa coruja do para-brisa. Ela estava se batendo, né? Mas estava vivinha, irmãos, graças a Deus. Mas foi uma experiência. Se eu estivesse sozinho, eu tinha deixado o carro. Eu tinha deixado o carro, Sandro. Eu faço. Eu confesso os meus pecados. Eu não sou perfeito, irmãos. Eu morro de medo de tudo. Olha, eu gosto de trilha. Mas eu fico pensando, e se um bicho passar no meu pé? Eu vou dar um grito. Vou passar vergonha. Eu gosto de tomar banho de rio, mas se num rio vier uma cobra... Não, mas a cobra não ataca. Não, mas se vier, meu Deus do céu, não. Eu não gosto de algumas aventuras, não. Não gosto. Eu prefiro aventura no apartamento, um dia de chuva, um bom filme, talvez pipoca, sorvete, o que der. Mas eu não sou bolinho, né? Um bolinho, qualquer coisa, de chuva só o bolo, né? Então eu não sou muito, assim, fã de aventuras, principalmente as da natureza. Outro dia eu fui, para contar o parênteses, eu vou encerrar. Estava naquela pranchona na praia. O povo que vê no meu Instagram até pensa que eu sou esportista desse nível, né? Mas não sou, não. Eu fui uma vez, não caí. Como é não aquela prancha grande do que da stand-up, pronto. Aí lá vai eu remando em pé, viu? E equilibradíssimo. Aí postei, está lá guardado, está no feed para toda a vida, né? Mas eu não faço isso sempre. Aí estava eu e meus filhos. E eu coloquei medo em todos eles. Porque o medo passa de geração em geração, né? Aí vamos mergulhar. Mas eu mergulhava e voltava bem rápido. Vai que tem um tubarão ali. Mas eu sou de Recife, entenda que recifense já é traumatizado por vida, porque tubarão lá parece fácil. Então, eu tinha aquela coruja, eu morrendo de medo, e eu falei para o colega assim, rapaz, vai lá e tira essa coruja. E ele foi então e removeu a coruja no meu caminho para Penedo. Eu não sei porque que eu falei isso, realmente eu esqueci depois de tanto parênteses, mas o fato é que Deus nos protege, Deus nos guarda. Eu estava por esse caminho. Deus nos guarda em situações difíceis da vida. É esse Deus que se revela na Bíblia para nós, que alimenta a nossa fé, que alimenta a nossa esperança. Portanto, não há ritual religioso, portanto, não há sacrifício humano que possa alimentar a nossa fé. E esse Deus se revela para Abraão ao longo da história da sua experiência de fé com Abraão. E nesse texto, vamos encontrar experiências práticas. Não são teóricas. São práticas da fé deste homem considerado o pai da fé, Abraão. Ele confiou nas promessas do Senhor, ele acreditou no que Deus havia lhe prometido, que dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, mesmo não tendo gerado um filho aos 100 anos de idade, quando ele vai e tem o seu filho Isaque. Deus fez promessas para Abraão. Deus testou a fé de Abraão e por meio do sacrifício de Isaque, Abraão transmitiu a sua fé a toda a sua descendência a chegar em nós nos dias de hoje, porque ele é o pai da fé. E nesta passagem, irmãos e irmãs, ele estava já com mais de 100 anos de idade. Ele continuava passando por experiências intensas. Ele havia saído da casa dos seus pais porque Deus havia dito para ele: Abraão, sai da tua casa, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde iria, já velho,
Ele recebe uma ordem de Deus que precisava de fé para cumpri-la, porque não tinha mais, do ponto de vista humano, condições de cumprir uma promessa desse nível, sair da casa dos seus pais e ir para um lugar que ele nem sabia onde era, já velho. E sabe o que é que isso nos ensina, irmãos? Que nunca somos velhos demais para lutar novas batalhas, nunca estamos velhos demais para aprender novas verdades. Ele estava aprendendo mais uma lição para a sua vida, ele estava crescendo, ele estava se preparando para outras experiências ainda maiores na sua vida. Às vezes a gente acha que está velho demais, às vezes a gente acha que o tempo já passou. Hoje eu fui fazer compras e uma jovem falava assim para mim no caixa, eu falei, eu nunca mais lhe vi aqui. Ela falou, pois não coincidiu, às vezes eu vou toda semana nesse lugar comprar. E ela falou assim, aí eu falei, você está por aqui, que bom lhe ver. Mas eu queria sair. Eu falei, por quê? Porque eu não aguento mais. Por que você não sai? É porque eu não consegui ainda, eu deveria ter estudado e não estudei, e agora não tenho mais coragem de estudar. Bom, eu não consegui continuar conversando com ela porque a fila tinha gente para passar as compras, mas eu queria dizer para ela, não é tarde, você pode, você consegue, dê o passo, estude, corra atrás dos seus sonhos, porque nunca é tarde demais. Nós nunca estamos velhos demais. Olhando para a experiência de Abraão, na velhice Deus tinha projeto, missão, planos para a sua vida, e Deus tem planos para a sua vida. Enquanto você viver, Deus tem planos para a sua vida. Porque eu acredito que quando paramos de aprender, nós deixamos de crescer. Acredito que quando deixamos de crescer, a gente para de viver. E a vida começa a ficar cansativa. A gente começa a ficar cansado da vida, porque não tem mais perspectiva. Eu nunca fui o melhor dos alunos. Tem um juiz, Dr. Clayton, bombando na internet, vai ganhar mais seguidores. Se você não conhece, vai procurar por curiosidade conhecer, né? Ele disse que sentava no fundão da sala e ele não foi um bom aluno. Hoje é um juiz federal, está bombando com milhares de seguidores, porque eu acho que ele é o juiz mais humano que esse país tem. Ele brinca nas audiências, ele deixa a pessoa bem tranquila. E ele decidiu estudar. Eu nunca fui um bom aluno, nunca fui, mas sempre fui esforçado nas minhas limitações. E Deus me deu a graça de concluir o 3º curso superior, que fiz curso de Direito, os irmãos sabem, e é sempre bom insistir nisso, para anotar o meu telefone, qualquer coisa me procurar. Eu sou advogado, né? Falta sair a OAB. Esse sorriso quer dizer que é um amém também, né? Os irmãos não precisavam procurar. Meu Deus, nem sei se eu posso fazer isso. Mas, enfim, eu não vou para a comissão de ética da ordem porque eu não tenho ainda a OAB, então eu não sou advogado. Em tese, eu não posso ser punido pelo que eu não sou, né? Eu falei para um colega meu que já é advogado, ele falou, não, pastor, você já é operador do direito, pode dizer que é. Mas eu não, eu vou esperar. Eu ia até já mudar o Instagram, mas não vou para não ser punido pela OAB, porque a OAB é fogo. Ela não é brincadeira, então eu vou esperar. Mas, nas minhas limitações, irmãos, fui galgando, caminhando, lutando. Quando eu entrei no curso de Direito, eu já entrei no primeiro dia de aula pensando na prova da OAB, porque eu disse, e se eu não passar? E se eu não passar? Olha a frustração. Mas Deus vai dando a vitória. Porque quando paramos de aprender, de fato, a gente deixa de crescer. E quando a gente deixa de crescer, a vida para, completamente. E esse texto vai registrar a maior prova que Abraão enfrentou em sua vida, na velhice, ainda crescendo, ainda sendo alvo dos projetos de Deus para a sua vida. Por isso, você também é alvo dos projetos de Deus em sua vida. Creia nisso. Creia nisso e sonhe. Porque alguém já disse que os sonhos movem o mundo. Então, se eu parar de sonhar, o mundo para. E eu ainda tenho alguns sonhos. Ainda tenho alguns sonhos. E Abraão nos ensina, a partir da sua experiência, como tratar os momentos mais difíceis em nossas vidas de uma forma que nós possamos glorificar a Deus. Porque esses momentos existem. Esses momentos difíceis da vida existem. E como a gente pode glorificar a Deus nesses momentos difíceis? Qual é a nossa opção diante desses momentos difíceis da vida? É parar e chorar? É entender qual é o propósito de Deus? É glorificar a Deus nesses momentos? E a primeira lição que aprendemos nesse texto está no versículo 1 e 2. Quando o texto diz, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe a Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus,
tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe mostrarei. Pois Abraão aprova. A primeira coisa que aprendemos nesse texto, irmãos, é esperar que Deus mande provas, porque Ele é o mesmo Deus. Abraão estava passando por uma prova, por um teste muito grande, mas Deus conhecia a sua capacidade de suportar aquela prova, de suportar aquele teste, por isso o provou daquela maneira, para que a sua fé crescesse, como vamos ver ao final da experiência, porque no final da experiência, no texto que lemos, vamos ver que Deus providencia o holocausto, o animal para o holocausto, que a vida de Isaque é preservada, que Deus é a provisão, manda a provisão. E muitas vezes na vida, eu e você precisamos passar por momentos que às vezes parecem insuportáveis, para podermos saber onde nos encontramos do ponto de vista espiritual. Porque adorar a Deus, quando tudo vai bem, é muito bom, é até fácil. Porque aquela mãe que perdeu seu filho pode ter questionado consigo mesma: por que Deus, o meu filho? Por que a minha criança? Por que não esperou um pouco mais? Porque todos os anos no Natal eu poderei ter uma lembrança triste do sepultamento da minha criança. Por que Deus? Isso está acontecendo comigo. Então, irmãos, Abraão estava sendo testado, provado, para crescer em sua fé. Abraão teve provas desde o começo, quando Deus o tira da sua família, para uma terra nova. Ele não conhecia o lugar para onde ia. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai, Abraão, da casa do teu pai, e vai para uma terra. Qual terra, Senhor? Eu vou te mostrar. Porque é muito fácil a gente fazer algumas mudanças na vida. Por exemplo, quando eu vim de Recife para Maceió, há 23 anos, eu vim sabendo para onde ia, eu vim com o endereço certo, conhecido, eu vim para uma casa com telhado, estruturada, eu vim com perspectivas para Maceió. Foi mais fácil? Mesmo assim, eu cheguei aqui, irmãos, eu cheguei aqui sem voz, eu cheguei aqui, eu não conseguia falar. Não, eu estou falando que eu cheguei sem voz. Eu não conseguia falar nada, porque eu estava envolvido por uma emoção, indo para um lugar que, embora conhecesse, embora soubesse onde ficava, eu não tinha relacionamentos, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Eu começaria do zero a minha vida, e isso trazia insegurança para mim. Imagine Abraão sair da sua casa, da casa dos seus pais. Imagine Abraão com a fazenda, com o gado, com o rebanho, vai para um lugar que ele nem conhecia, irmãos, ele não sabia onde era. Mas Deus disse: olha, saia, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Então, entenda que nem toda experiência difícil na vida, para a gente, pode ser uma prova de Deus, porque nesse caso Abraão estava sendo provado, mas nem toda experiência difícil na vida é uma prova de Deus. Às vezes são decisões. Quando eu saí de Recife, eu decidi, eu quero sair de Recife, eu quero experimentar uma experiência nova de vida, e pedir: Deus, vai comigo, me acompanha, me abençoa, me ajuda. Mas foi uma decisão minha. Deus não me provou: eu vou te tirar de Recife, vou te colocar em Maceió. Eu não creio, eu tomei uma decisão, porque nós temos liberdade para decidir. Você pode se identificar com uma área da sua vida e dizer assim: não, eu quero estudar nessa área, eu quero me formar nessa área. É uma decisão sua. E vai dizer: Deus, me abençoa nessa área, me abençoa nesse projeto. É uma decisão sua. No meio do curso, pode dizer: não, eu não me identifiquei com essa área da minha vida, eu vou mudar o meu curso. Deus, eu estou mudando o curso, me abençoa nessa área, me abençoa a minha vida. É uma decisão sua, e Deus vai abençoar. E nem tudo necessariamente é uma prova de Deus, mas Abraão aqui estava sendo provado por Deus. Sofremos, às vezes sofremos na vida, mas nem sempre o sofrimento é fruto de uma provação de Deus, porque quando uma pessoa morre em nossa família, nós sofremos, e morrer faz parte da vida. Ninguém quer morrer, mas a gente vai morrer. Lamento lhe dizer que uma hora vai chegar a sua vez e a minha. E quando chegar, algumas pessoas vão ficar tristes.
Alguns projetos de vida não dão certo. E não é porque Deus não quis que desse certo. Pode ser que Deus esteja desenvolvendo em você uma experiência de provação, sim. Mas às vezes são decisões erradas que tomamos na vida. E as decisões que tomamos têm consequências. Às vezes confundimos que Deus está castigando. Eu estou sendo castigado por Deus. Não. Porque Deus não tem essa personalidade de castigar. Nós somos assim. Nós somos punitivistas, nós queremos punir pessoas. Aquele que errou vai ser punido. Com Deus, aquele que errou vai ser perdoado. Mas vai colher as consequências dos seus erros. Isso é inevitável. Então, espere prova de Deus. Você pode experimentar, você pode viver como Abraão, momentos de provação em sua vida. Mas entenda, quando Deus nos prova, ou quando Ele permite que sejamos provados em alguma área da vida, em alguns momentos da nossa vida, Ele providencia os meios para alcançarmos a vitória sempre, porque Ele está provando, não para uma derrota, mas para o fortalecimento da nossa fé. Com a experiência de Abraão, o momento final do holocausto, do sacrifício, não foi executado, porque Deus providenciou o meio para o sacrifício. Então, quando você estiver sendo provado, quando você estiver sendo provada, creia que a providência para alcançarmos a vitória sempre virá do Senhor, sempre. Mas há uma segunda coisa que aprendemos nesse texto, quando a palavra vai dizer que ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, versículo 3, 4 e 5. Na manhã seguinte, em outra versão, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, ou depois de adorarmos, voltaremos. Nós precisamos, irmãos, nos concentrar nas promessas de Deus e não nas explicações. Eu vou repetir para você. Nós precisamos nos concentrar nas promessas de Deus e não nas explicações. Veja, foram momentos difíceis para Abraão. 3 dias caminhou para o local do sacrifício, e nesse tempo, eles dormiram juntos. Nesse tempo, eles conversaram. Mas diz o texto que quando Abraão olha para o lugar, identifica o lugar, ele deixa os seus servos e sobe apenas com Isaque, seu filho. E aí eu acredito que era um tempo que Abraão poderia desistir. Era um tempo para Abraão murmurar com Deus, questionar a Deus, reclamar para Deus: Deus, é demais, é grande demais, me peça qualquer coisa, menos o meu filho, eu tiro a minha própria vida, menos a do meu filho. Era um tempo para Abraão pedir a Deus para mudar de ideia, para desistir daquele propósito. Mas ele diz o texto bíblico, suportou aquele momento. Mas ele suportou olhando para as promessas de Deus, porque Deus já havia dito para Abraão: de ti eu farei uma grande nação. Portanto, Abraão caminhava com as promessas. Abraão olhava para as promessas, não para as explicações. Ele havia ouvido do Senhor: de ti eu farei, Abraão, uma grande nação. E aí nós aprendemos que a nossa fé não é verdadeiramente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que muitas vezes parece ser insuportável, para esperar aquilo que muitas vezes parece impossível. É nesse momento que a nossa fé é testada, quando nós somos convidados a suportar aquilo que é insuportável, aquela dor que nós não aguentamos mais, para esperar aquilo que do ponto de vista da lógica humana se parece impossível. Não, eu jamais vou conseguir alcançar. É quando a nossa fé é testada. Creia em Deus, porque Ele é um Deus de vitória. Ele é um Deus que supre todas as coisas. E essa prova que Abraão foi submetido, irmãos, foi única. Como nenhuma outra, em nenhum relato do Antigo Testamento. Ele estava sendo levado a sacrificar o próprio filho, a matá-lo, a tirar a vida do seu próprio filho.
E diz o texto então que Abraão leva Isaac. E ele faz isso, irmãos, por obediência. Ele leva Isaac a enfrentar o sacrifício do holocausto. Da mesma forma que Deus permitiu que Jesus enfrentasse o sacrifício na cruz do Calvário. E a lição que nós tiramos então é a mesma. Vivemos pelas promessas e nunca pelas explicações. E Deus tem promessa para as nossas vidas. Foi assim que Josué decidiu enfrentar o desafio de suceder Josué decidiu enfrentar o desafio de suceder Moisés, caminhando à terra prometida. Moisés não conseguiu levar o povo à terra prometida. A missão estava na mão de Josué. E diante desse desafio, Deus diz: olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, promessa do Senhor, não te desampararei. Portanto, não temas, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Promessa do Senhor, irmãos. E às vezes nós precisamos repetir isso para nossas vidas todos os dias. As promessas do Senhor, elas existem hoje, elas são as mesmas. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Por isso você aqui esta noite, creia, você que está em casa, creia, qualquer dia da semana, qualquer tempo, qualquer hora. Eu não te deixarei, diz o Senhor. E Deus não coloca condição. Deus não limita espaço, Deus não define em quais áreas. Eu não te deixarei, eu não te desampararei, por onde quer que andares. Mas há uma outra forma de tratar os momentos difíceis em nossas vidas. Versículo 6 a 8, mais especificamente versículo 8, para adiantar um pouco, o texto diz que Abraão fala para o seu filho, no momento do sacrifício: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Em momentos difíceis da vida, dependa da provisão de Deus. Em momentos difíceis da vida, dependa do Senhor. Em quem mais Abraão poderia confiar? Sara não estava com ele. Os empregados não estavam com ele. Em Deus. Só havia Abraão e Isaac. E naquele momento, Deus. Portanto, nesses momentos da vida, confie na provisão do Senhor. Ele não podia contar com mais ninguém. Ele não podia dizer aos seus empregados: olha, corram atrás de um animal para que eu possa sacrificá-lo. Corra atrás de um cordeiro para que possa ser oferecido no lugar do meu filho, porque alguma coisa eu tenho que oferecer para o Senhor. Corra em providência. E não, porque não havia empregados. Sara não estava lá. Era somente ele e o seu filho Isaac. E me faz lembrar da experiência dos discípulos num barco em meio à tempestade. Jesus, sabendo do que iria acontecer, ele poderia ter chegado antes e dito: olha, vocês não vão poder ir agora porque eu conheço todas as coisas, eu sei de tudo, eu sei o amanhã, vai chover, vai bater vento forte, o mar vai ficar agitado, vocês não podem ir, fiquem aqui, amanhã vocês partem para o outro lado. Mas não, Jesus deixa que os discípulos saiam num barco e no meio, quando eles já estão bem distante da praia, quando já não há mais possibilidade humana de solução para aquele problema, quando eles não podiam mais se jogar no mar, porque estavam muito longe, é nesse momento que o Senhor vem andando sobre as águas, quando não há mais o que fazer, porque nós somos assim, a gente vai tentando de tudo, dando cabeçada em cima de cabeçada, vai tentando, fazendo, acontecendo, mas chega uma hora, irmãos, chega uma hora que, de fato, não há mais o que fazer. É parar e dizer: Senhor, não tenho mais forças. Como disse o rei Josafá, em meio àquela ameaça dos filhos de Amon, os filhos de Moabe, em 2 Crônicas, capítulo 20, que marchavam contra o povo, e Josafá pregou a jejum, oração para todo o povo e disse: Senhor, em nós não há forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor.
E se você quer aprender a caminhar sobre as águas em meio às tempestades da vida, tem que fazer uma coisa. Como Pedro, tem que descer do barco. Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas, foi em direção a Jesus. E nós somos desafiados também, irmãos, todos os dias, a sairmos da nossa zona de conforto, a confiar na direção divina do Senhor. E sabe de uma coisa? Essa coragem de dar o primeiro passo, ela é essencial para experimentarmos o poder transformador da nossa fé. É importante para experimentarmos o poder que há na fé. Nós precisamos dar o primeiro passo, porque entenda, eu poderia morrer com o meu sonho e não ser advogado, com medo dessa prova. E dá medo em todo mundo, tá? Eu já falei aqui para os irmãos, dá branco, dá diarreia, dá calafrio, dá tremor, dá desistência, dá tudo. Conversa com alguém que vai fazer ou já fez, não é brincadeira não. Eu já disse que eu ia dizer que eu acho uma coisa injusta, mas não posso não, daqui a pouco o pessoal da OAB vai falar isso, aí eu tenho que frear minha língua. Mas é sério, dá medo. Eu entrei no primeiro dia de aula já pensando na prova. Então se eu dissesse assim, não, eu não vou dar esse passo, eu não vou fazer minha matrícula, eu não vou para a faculdade, eu não vou, porque eu tenho medo. Você pode estar pensando, eu vou fazer um curso superior agora, nessa minha idade, e se eu não conseguir exercer minha profissão, não tem problema, você fez, porque eu já disse algumas vezes, quer dizer, eu acho que eu já disse, há um pensamento de um grande estadista americano, Franklin Roosevelt, que ele diz, é muito melhor lançar-se à luta em busca do triunfo, mesmo expondo-se ao insucesso, do que formar fila com os pobres de espírito. Nem gozam muito, nem sofrem muito. Vivem numa penumbra cinzenta, não conhecem vitória e nem derrota, porque nunca participaram dela. Lute, tente, faça, invista. Não deu? Tentou. Então, Abraão, ele depende da provisão do Senhor. Ele espera a provisão do Senhor. Essa coragem de dar o primeiro passo, ela é essencial para experimentarmos o poder transformador da fé. Quando nos lançamos, quando eu e você nos lançamos com confiança, aí a gente está abrindo as portas dos milagres de Deus na nossa vida. E entenda uma coisa, sabe onde é que Deus providencia as nossas necessidades? No lugar que é indicado por Ele. Jesus deixou os discípulos irem mar adentro. E foi ali que o Senhor foi caminhando sobre as águas ao encontro deles. O Senhor Deus deixou que Abraão subisse o monte. E foi ali que Deus providenciou o cordeiro para o holocausto. Deus sabe o lugar indicado por Ele. A terceira e última coisa que nós aprendemos nesse texto, ainda está no verso 8. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Em momentos difíceis da vida, irmãos, e se você está passando por esse momento hoje, espere por aquilo que Deus tem reservado para nós. Espere aquilo que o Senhor tem reservado para você. Nos momentos difíceis, mais difíceis da vida, eu quero dizer para você o que a palavra nos ensina: sempre existe um depois. Ninguém vai sofrer para sempre. Este problema que você está enfrentando, a luta que você está vivendo, não é eterna. É eterna só a nossa vida com Deus na glória. Vai passar, sempre há um depois. Porque depois da tempestade, vem a bonança. Depois da noite escura, vem o dia. Sempre amanhece. Não sei se você já viveu momentos de medo à noite. Hoje não mais, nem aconselho. Mas eu já acampei de noite. Já fui corajoso, viu, Sandro? Em barraca, na praia.
Tem uma praia em Recife, Cabo de Santo Agostinho, na verdade, lindíssima, Gaibu. Meu Deus, praia, paraíso. E eu acampei de barraca. Fui eu e 2 colegas. Mas eu sempre fui ruim de dormir. E eu sempre era o último a pegar no sono. Eu disse, Deus, deixa eu pegar no sono primeiro, porque eles ficam acordadinhos, me protegendo, né? E os 2 dormiam, eu ficava sozinho olhando assim, porque na barraca você vê a sombra de quem se aproxima, né? Ainda que fosse um tempo de menos insegurança, dava medo. E eu ficava, meu Deus, deixa eu dormir primeiro, deixa eu dormir primeiro, deixa eu dormir primeiro, deixa eu dormir primeiro. E eu era assim em casa também. Dormia eu, minha irmã e meu irmão no quarto, e eu falava assim, Cris, está acordada? Ela, tô. Eu disse, graças a Deus, botar para dormir. O Nino está acordado, tô, eu disse, botar para dormir. Eu não sei, eu sempre tive medo assim de escuro. Eu estou tratando tudo isso com a psicóloga, tá? Mas eu ainda não descobri o que é. Toda sessão eu falo para ela, tá, mas e aí, os meus medos? Não, aí começa, né? Mas a psicóloga é 10 anos para poder dar um diagnóstico. Meu Deus, ela não está me ouvindo não, senão ela vai me dar alta. Não está. Mas aí, eu ficava com medo na barraca. E chegava à noite, eu dizia, meu Deus, que amanheça logo o dia, 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 até que o dia amanhecia, eu ficava, ai, passou a noite. A noite assusta. A noite assusta. Mas depois da noite, vem o dia. Jó, pode vir, Sandro. Jó, depois de perder tudo. E se você não conhece a história de Jó, leia. Jó, depois de perder tudo. Jó perdeu família, Jó perdeu amigos, Jó perdeu toda a sua riqueza. Jó, depois de passar pela maior prova da sua vida, irmãos, ele vai afirmar, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas ele disse isso quando tinha perdido tudo, quando não tinha mais nada, quando não tinha mais esperança, quando não via mais possibilidades, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Uma experiência de fé na vida desse homem. Portanto, se você está passando por algum momento difícil na vida hoje, você que está aqui, você que está em casa, creia, não é o fim. E eu quero terminar com a oração de Abacuque. Abacuque, lembra que falei num texto inicial, palavras dele, o justo viverá pela fé. Abacuque está em meio a uma cidade sitiada, cercada. A invasão babilônica estava prestes a acontecer. Os alimentos não chegavam mais na cidade. O povo estava sofrendo. E Abacuque diz, olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, e o produto da videira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, não haja nada, acabe tudo. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos, acima das provações, acima das tribulações. E ele vai dizer, então o justo viverá pela fé. Vamos adorar o Senhor. Quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar eu sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu Vamos ficar em pé, irmãos. o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, meu irmão, Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, o Deus do impossível. Obrigado, Deus, por esta noite, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua verdade revelada na tua palavra, que alimenta a nossa fé. A nossa fé é alimentada não por gestos de religiosidade, não por rituais, não por sacrifícios, mas pela revelação do Senhor, pelo teu cuidado com o teu povo em meio ao deserto, pela provisão para Abraão, não sacrificando o seu filho e mandando o cordeiro para o holocausto. Deus, muito obrigado, porque a revelação do Senhor na tua palavra renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova o nosso ânimo, a certeza de que nós nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Ó Deus, aqueles que estão agora passando por momentos difíceis na vida, que nós possamos olhar para as tuas promessas, ó Deus, e não para as circunstâncias. Quando o Senhor promete: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós olhamos para a tua promessa, meu Deus. Cremos que o Senhor é o Deus da provisão. Por isso, ó Pai, renova a nossa fé a cada dia, pelos atos do Senhor, pelos feitos do Senhor, pela tua história revelada na tua palavra, meu Deus. Nos faz sair daqui esta noite, meu Pai, cheios de Ti, preparados para uma semana de vitórias, meu Deus. E enquanto o tempo da vitória não chega em nossas vidas, que essa fé venha sendo renovada dia a dia, que nós possamos acreditar no Senhor, confiar no Senhor a cada dia, a cada momento, que nós possamos investir os nossos sonhos, ó Deus, nos nossos projetos. Nos dá ânimo, Senhor, nos tira da cama, coloca ânimo em nossas vidas para enfrentar os momentos difíceis da vida. Recebe nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus, amém.